Gente, tudo bem? Estamos aqui no nosso programa do Jornal Digital, do Blogger no Debate e da TV Interação. Hoje a gente está aqui com Beto Andrade. Beto Andrade é coordenador estadual do Sintep, que é o Sindicato dos Servidores do Estabelecimento de Ensino do Estado, professores, funcionários. E também o Beto é militante do PSOL, o Partido Socialista da Liberdade. A gente vai bater um papo aqui sobre vários temas. Tudo bem, Beto? Tudo bem, estamos aí aproveitando para fazer essa discussão. O Ideia Debates é um blog que tem muita contribuição a dar na discussão. A gente está aqui para fazer o debate também com vocês. Gente, final do ano passado, teve uma movimentação muito grande no Estado, que foi o pacote chamado Pacote de Maldade, que o governador Helder encaminhou para a Lepa, num apagar da luz do ano legislativo, que ele interfere diretamente na questão da previdência, aposentadoria e do sistema previdenciário dos servidores públicos. Aí o movimento sindical se mobilizou, foi para a LEP, e aí foi vamos usar um termo que Oswaldo Barreto, um radialista da Bahia, foi uma desgraceira no caminho da feira. Primeiro os servidores pressionando para discutir e negociar, o Beto vai falar isso com todo o domínio que ele tem, e por outro lado a LEPA se fechou para os servidores. Houve confronto e a polícia, vamos dizer um termo popular, meteu a porrada nos servidores sem dó e sem compaixão. Foi uma repercussão nacional. O Beto vai falar a parte previdenciária, como foi essa história aí da polícia bater nos servidores, quem foi o culpado, quem mandou bater. É isso. Tudo bem, Beto? Vamos lá. Tudo bem, vamos lá então. Primeiro agradecer novamente, Rui, pelo convite e falar o seguinte: o pacote que foi classificado como um pacotaço de maldade do Helder Barbalho no final do ano, como tu disseste, no apagar das luzes, lembrou muito a prática dos tucanos anteriormente. Então, Helder disse isso, Helder que veio para mudar a política, teoricamente para mudar a lógica da política no Estado, aplicou a mesma política do Jatene, ou seja, no final do ano, manda um pacote de alteração extremamente prejudicial ao serviço público paraense. E é bom que a gente fale isso, porque a gente está vendo um momento, a gente vai falar daqui mais na frente um pouquinho sobre a conjuntura também, de muito ataque a essa lógica do que é o serviço público, como se fosse um privilégio ser servidor público. E, na verdade, nós temos servidores públicos do Estado, 80% praticamente ganham até 2 salários mínimos. Então, só para a gente limpar um meio campo, porque as pessoas às vezes confundem o serviço público nesse sentido. E nós, trabalhadores de educação, no caso os professores também participaram ativamente da atividade lá, contra o processo que foi colocado. Ela enviou um pacote de maldade para lá, alterando vários pontos, não foi só, foram 5 projetos. Um era de lei complementar, ou melhor, perdão, 3 de lei complementar, 1 de lei ordinária e 1 de emenda à Constituição. A emenda à Constituição tem todo um trâmite para acontecer, foi feito acertadamente no apagar das luzes, como foi feito de maneira muito rápida e sórdida, diria até, porque foi feito sem debate com a sociedade, sem uma discussão mais aprofundada. O grande problema, o grande X aí está justamente no pacote da questão da Previdência Estadual. Em primeiro lugar, para a gente limpar algumas situações, o Helder Barbalho teria até o dia 31 de julho deste ano 2020 para implementar uma alteração na Previdência, isso sem uma clareza ainda bem objetiva de como é que será a Previdência nos estados e municípios, porque a PEC paralela tramita no Congresso Nacional, ou seja, o governo estadual, assim como outros governos, se anteciparam, né, e o Helder se antecipou aqui e apresentou uma proposta de emenda à Constituição, na nossa leitura mais para poder enfrentar um desgaste, porque sabia que tem que enfrentar um desgaste antecipado, do que deixar para depois para poder enfrentar um desgaste às vésperas de um processo eleitoral, em que os seus candidatos a prefeito, obviamente, vão disputar, e ele, obviamente, quer consolidar a sua política. Mas, lamentavelmente, isso trouxe 2 situações à tona. Uma, o desrespeito ao diálogo com o serviço público, porque não houve esse diálogo, o que estava prometido se fazer. E olha, com exceção da educação, que teve um reajuste no ano que passou de 2%, e agora o Helder propagandeia, inclusive, os 2,17 que a gente vai falar um pouquinho mais depois, mas além da educação, os outros sindicatos, as outras categorias não tiveram nenhum tipo de política compensatória salarial, ou seja, o governo tirou das categorias, que aumenta a alíquota de 11% para 14%, mas pior do que isso, ou tão ruim quanto isso, é a reforma da Previdência em si, é a alteração das regras previdenciárias para o serviço público aos moldes do que foi feito no governo federal. Até mais agravado, por exemplo, o governo do Estado não escalonou. Para você ter uma ideia, quem recebe menos vai pagar os mesmos 14% de quem recebe mais. Não escalonou a contribuição como foi previsto na federal. E isso trouxe uma série de elementos, o aumento da contribuição dos servidores públicos, o aumento da idade. Agora, o grande quê da questão que nós temos colocado é que, diferente do governo federal, Rui, que tem nos recursos da Previdência uma utilização que foi feita de maneira muitas vezes sem controle nenhum, para várias áreas. Aqui no estado do Pará, a nossa Previdência ela é uma Previdência específica para o serviço público, ou seja, eu desconto do meu contra-cheque
e o governo tem que complementar a partir dele. Se há algum tipo de rombo, ou foi por malversação desse recurso no momento anterior, ou foi por uma incompetência política de administração desse recurso. Ou o governo está devendo alguma coisa para esse recurso também. O governo Helder sequer assumiu o compromisso, juntamente com a sua bancada, na Assembleia Legislativa, porque foi um pacotaço que a gente chamou Helder Daniel, esse pacotaço, porque o presidente da Alepa foi fundamental no trator que passou sobre os servidores públicos do Estado, mas sequer assumiu o compromisso, por exemplo, de auditar as contas do Estado para saber em que fim deu esse dinheiro, afinal de contas, para ter esse rombo na Previdência. Porque, veja só, o rombo que o Helder coloca que tem por ano é de cerca de 1,2, 1,4 bilhões, varia, mas ele está nessa referência aí. Se esse rombo existe, é porque em algum momento ou o Estado deixou de contribuir, ou esse dinheiro foi de alguma forma utilizado de maneira equivocada. Então, ele deveria primeiramente fazer o levantamento disso para depois poder dizer para os servidores públicos, olha, faça agora o seu sacrifício. Primeiro eu vou ver o que aconteceu com o dinheiro e vou poder apontar uma saída mais justa para isso. Então, no caso, quem pegou e pagou por esse rombo foi o servidor, é isso? Exatamente, isso que a gente disse. Quem paga a conta das crises no Brasil são os trabalhadores como um todo. Tem pagado ao longo da história, quem tem sido, apesar de ser credor na história, acabar se colocando como devedor, né? Acabar pagando pelas crises que não foram construídas por nós, trabalhadores. E no Pará foi exatamente isso que aconteceu. Nós somos credores, nós estamos depositando num fundo previdenciário. Estou falando só da Previdência aqui, não estamos falando dos outros problemas, mas depositando e aí a gente acaba pagando por uma coisa que já foi paga e agora está sendo aumentado, e aumentado o tempo de contribuição, aumentado a alíquota que está colocada. Vou dar outro exemplo, rapidinho, que eu chamei a atenção lá. Isso em debate com o pessoal do Sindifisco, o Catete, os companheiros lá que estavam colocados. Dos companheiros da Fazenda. E da Fazenda, é isso. O Estado do Pará, o mesmo procurador do Estado, que é o Ricardo Cefé, que enviou para lá os arrazoados jurídicos para fazer a reforma da Previdência, mandou lá é o mesmo responsável por cobrar as dívidas ativas do Estado. Aí nós perguntamos, por que o Procurador-Geral do Estado, juntamente com o Governo do Estado, não cobra os quase 20 bilhões de dívida ativa das grandes empresas de vários municípios, inclusive também, ou então renegocia, para depois vir trazer um debate para o serviço público paraense. Sabe por quê? Porque tem interesses por trás que a gente não tem inconfessáveis, obviamente, que lastreiam a política do Estado do Pará e, lamentavelmente, se coloca a dívida para se pagar na costa do serviço público paraense. É lamentável isso. Beto, aí teve aquela barbúdia lá, eu estava lá cobrindo, a gente fez vídeo, lançou até uns vídeos nacional para as mídias nacionais populares, às vezes progressistas, né? A gente estava lá, e aí teve um momento que o pau quebrou. A gente tomou gás da cara, a imprensa, funcionário, e as bombas subindo e a gente tampando o rosto, a gente estava lá para dentro e aquele gás subiu, tomou todo o prédio. Imagina lá embaixo, vocês estavam lá embaixo fazendo movimentação, aquele momento tenso. Como é que foi aquele momento tenso? Eu acho que deve ter sido sofrido. Mãe de família, pai de família, servidores, pessoal que está acostumado a estar em sala de aula, está trabalhando na Emater, na fazenda, vocês professores, não estão ali para enfrentar guerra nem porrada, estavam lutando pelo seu direito. Como é que foi aquele momento para o servidor? Você é dirigente, tem alguma experiência, mas muita gente ali não tinha experiência dessas movimentações. Como é que foi o sentimento ali de repúdio da casa do povo, você ser escorraçado de uma forma violenta? É importante, é interessante, é muito importante que os que estão acompanhando, que vão acompanhar também a entrevista, possam entender o que aconteceu lá. Primeiro, tinham cerca de 22 entidades sindicais participando lá. Muitas, como tu disseste, que não têm a tradição, muitas vezes a educação entrou em enfrentamento e tem uma certa experiência em negociação também, muitas vezes de crise, né, em momentos de tensionamento. Infelizmente, muitas vezes tem que ir para esse tipo de processo para poder avançar em algum tipo de diálogo. Mas outras categorias não têm. Só um minutinho, Beto, a gente vai dar um tempinho no nosso comercial, tomar uma água para o pessoal entender que esse momento agora vai ser explicado, foi o que aconteceu na Alepa. A Norte Máquinas destaca-se na representação e distribuição de máquinas e suprimentos para a indústria em geral, madeira, metal mecânica, espuma, alimentícia, etc. Nossos princípios e valores são: plena satisfação de nossos clientes, respeito aos colaboradores e fornecedores, integridade, honestidade. A Norte Máquinas fica na cidade de Ananindeua, Pará. Loja Estrada do Cajuí, número 500. Entre em contato pelos telefones 91 3286 2088, 91 98155 3047, www.nortemaquinaspará.com.br.
Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui no nosso programa, estamos aqui voltando com o professor Beto Andrade. Beto, a gente no bloco estava falando sobre aquele processo da repressão lá na Lepa. Vou deixar a palavra com você. Sim, pois, então eu estava dizendo que cerca de 22 entidades sindicais estavam participando ali. São muitos categorias de servidores públicos do Estado participando. Obviamente que a educação sempre tem uma participação muito maior, a gente estava num processo de organização muito grande lá também, mas uma participação muito forte dos outros sindicatos lá. Todos lutando e cobrando, primeiro, valorização, né? Porque o governo falar em mexer alguma coisa tem que falar também em valorização, e não fala. Mas cobrando dos deputados estaduais que abrissem um debate e pudessem, inclusive, se colocar contrários à proposta, porque o governo tinha prazo, tem tempo para poder discutir, e pudesse trazer essa proposta para discutir com mais tranquilidade, à luz dos números, à luz desses dados que nós levantamos em relação ao que é esse déficit autorial que foi calculado, quais eram os questionamentos que nós tínhamos para colocar, quais eram as proposições que nós fizemos para poder alterar isso aí. Enfim, nada foi recepcionado pelo governo do Estado. Mas o mais agravado de tudo isso aí foi o momento em que nós chegamos para acompanhar a votação no primeiro dia de votação, e o presidente da Lepa, por ordem dele, não foi o primeiro dia que foi fechado, o doutor Daniel, lotou as galerias. Isso gerou muito tensionamento lá fora, porque quando os servidores públicos chegaram para participar, e eu estava lá desde cedo, desde 8 horas da manhã, as galerias estavam lotadas de assessores da própria Lepa, de pessoas ligadas aos mandatos, assessores lá participando lá dentro das galerias. E qual foi a informação que a polícia deu? Já está lotado, não pode entrar mais ninguém. Então começou a ter um tensionamento para poder participar. E nós começamos a questionar. Não queremos entrar, não precisamos participar, porque não pode se impedir que as pessoas participem. Depois disso, tinham muitas mulheres participando também do ato. E elas começaram a pedir para poder entrar. Foi bloqueado pela polícia, para poder entrar, para poder utilizar o banheiro, para poder acompanhar a Casa do Povo. E aí houve um impedimento também nesse sentido. E começou, a partir daí, um empurra-empurra. As mulheres tentaram entrar, houve uma reação da Polícia Militar, lá que estava lá presente, e acabou caindo uma companheira lá pelo chão. E isso gerou um tensionamento. Os outros viram e reagiram com mais firmemente em relação a essa posição da polícia. E foi que teve, então, aquela hora em que teve derrubado do portão, teve... A confusão começou quando manifestantes foram impedidos de entrar na Assembleia. Policiais usaram spray de pimenta e balas de borracha. Confusão também dentro do prédio. O gás quase chegou ao plenário. Eles estão ignorando os servidores. Também a reação com a polícia, com bala, bomba. Até falamos isso aqui. A polícia militar é muito bem treinada. Só um minutinho, gente, é bomba de gás lacrimogêneo. Beto falou bomba de gás lacrimogêneo. Muito bem treinada, a gente tem dito isso. E sabem muito bem, eu estou falando aqui para as pessoas, obviamente tem muitos policiais que vão nos ouvir, que estão aí no combate ao crime, que ali primeiramente não tinha criminosos. São servidores públicos, pais de família como eles, que vão ser atingidos também pela reforma da Previdência em breve. Primeiramente, impôs esse meio campo dizendo para a polícia que não tinha criminoso ali na frente. Segundo, era possível dispersar o tensionamento com alguma utilização. Foi feito gás de pimenta, que já é uma violência, né? Foi feito nas pessoas, a própria gás lacrimogêneo lá que foi colocado, mas nenhuma necessidade daquelas balas de borracha nos manifestantes. Nenhuma necessidade. Foi uma força desproporcional ao que estava acontecendo ali. Então, nós lamentamos esse episódio, mas foi uma orientação dada pela própria presidência da Lepa para poder impedir a entrada dos manifestantes lá no processo. Roberto, você falou bala de borracha. Das manifestações no Chile, tem um dado que várias pessoas ficou cegas nessa manifestação do final do ano no Chile. Teve algum acidente mais grave? As balas de borracha atingiram os sindicalistas, atingiram as pessoas? Vocês... Atingiram as pessoas. Graças a Deus, nenhuma dessas voltada para essa região, mas não tenho muito controle, porque pode ricochetear no chão e subir, mas a maioria foram nas pernas, pelo abdômen, que atingiram. Mas como a gente falou, desnecessário. Inclusive, não tinha ninguém ali armado. Eu estava bem na frente na hora, inclusive, levantei as mãos para dizer, olha, não estamos aqui para... E engatilhar e deram tiro em todo mundo que estava ali. Então, essa é uma situação que é emblemática, porque eu lembro quando as pessoas falam muito de Jader Barbalho, etc e tal, lá atrás, teve muita luta no governo do Jader. E tinha uma discussão que se dizia que eram os cacetetes democráticos naquele tempo. E agora o governo que entrou para dizer que ia fazer democracia, o filho dele, inclusive, as balas democráticas, só podem ser isso, né? Está colocado aqui. Mas o mais agravado para nós foi
essa manobra feita pela Alepa, além, lógico, do pacote de maldades que foi mandado pelo governo Helder, e o Helder Barbalho tem que responder por isso, porque fez uma coisa que é completamente contrária àquilo que ele se projetou para fazer, de valorizar os servidores públicos, e nós vamos continuar lutando pela nossa valorização, obviamente, continuar lutando pelos compromissos de campanha junto ao governo, buscando negociação, mas também fazendo as nossas lutas como a gente sempre fez. Foi o impedimento de se adentrar. Os deputados não queriam ser importunados ali dentro para votar uma coisa que mexia na vida de todos os servidores públicos, com impacto significativo nas finanças do Estado, e que simplesmente não queriam o acompanhamento desses servidores que estavam lá fora querendo participar, porque já tinham tentado negociar e não conseguiram fazer derrubar, queriam participar, queriam se manifestar democraticamente, queriam inclusive dizer para os deputados que estavam insatisfeitos com o que estava acontecendo, mas lamentavelmente foi impedido e teve esse episódio lamentável de violência contra o serviço público, inclusive com as balas democráticas, se a gente pode dizer assim, de borracha, nessas pessoas que estavam participando. Gente, o assunto tá bom, o Beto está explicando o que aconteceu ali na Alepa, vocês estão ouvindo aí o que aconteceu, não foi coisa pouca, foi grave, a gente estava lá cobrindo. A gente vai para o próximo bloco para tomar um cafezinho, que o negócio esquentou aqui no estúdio, tá bom? Obrigado. A Norte Máquinas destaca-se na representação e distribuição de máquinas e suprimentos para a indústria em geral, madeira, metal mecânica, espuma, alimentícia, etc. Nossos princípios e valores são: plena satisfação de nossos clientes, respeito aos colaboradores e fornecedores, integridade, honestidade. A Norte Máquinas fica na cidade de Ananindeua, Pará. Loja Estrada do Cajuí, número 500. Entre em contato pelos telefones 91 3286 2088, 91 98155 3047, www.nortemaquinaspará.com.br. Estamos voltando aqui no nosso programa, estamos aqui. Agora a gente vai entrar no cenário político, né? A questão da disputa para a Prefeitura de Ananindeua, né? Está tendo uma batalha, as pessoas estão desde o ano passado, a campanha aqui já começou, acho que está mais quente que Belém. Você é do PSOL, você é suplente de deputado estadual, gente, o Beto é suplente, a Marilô, né? A primeira, você é suplente de deputado estadual, você já foi candidato a prefeito, vereador, além de ativista sindical, também você participa do mundo político, porque os trabalhadores têm que participar e interferir, você cumpre esse papel. E dizem, e a gente já fez várias matérias sobre isso, que você é candidato a prefeito ou a vereador. Eu queria saber do Beto Andrade, primeiramente, o que é que você vai disputar aqui no município? Muito obrigado pela pergunta, é muito importante, mas eu queria primeiro deixar claro uma situação. A gente consegue separar muito bem o que é o professor Beto Andrade, coordenador do Sintep. O Sintep é um sindicato que não tem um partido que mande no sindicato. O sindicato está à disposição da sua categoria. Então a gente procura, como a gente falou, os deputados estaduais para negociar, independente de qualquer partido, a gente foi lá e buscou negociação, como a gente busca nos municípios também os prefeitos, os deputados, os vereadores, para poder negociar, porque o sindicato representa uma categoria. Agora, nós temos o direito, nós defendemos o direito de que os trabalhadores se organizem e participem dos processos eleitorais, porque senão a gente fica só questionando, criticando, apontando os erros e nunca coloca uma proposição, né, para esse processo. Eu fui candidato a vereador em 2012, tive uma votação muito boa, ela deu 1.600 votos quase, que nós tivemos aqui um processo coletivo de debate. Infelizmente o partido não alcançou o coeficiente, não houve coligação nossa naquele momento, e outros vereadores entraram com menos votos do que nós, inclusive, né? Em 2016 eu tive o privilégio de disponibilizar um nome para poder participar como candidato a prefeito na Ananindeua. Foi uma necessidade do partido de ter um nome para apresentar, para consolidar o PSOL aqui na Ananindeua, para apresentar como uma alternativa de fato de esquerda nesse município. E nós reivindicamos a esquerda no município, no estado e no Brasil também, dizer que esse momento que a gente está vivendo de ataques ao conhecimento, esse momento que está vivendo de ódio, de estímulo à violência e intolerância, precisa ser feito um enfrentamento real e nós temos coragem para botar a cara a tapa e dizer que temos um projeto para esse município, para o estado e para o Brasil. Então, nós colocamos em 2016 o nome à disposição, fizemos uma excelente campanha, muito limitada, obviamente, do ponto de vista estrutural, mas conquistamos quase 13 mil votos aí também, sem
como a gente disse, sem nenhum comprado e muitos conquistados mesmo pelo debate que nós fizemos qualitativo. Temos certeza que levamos o melhor projeto, o melhor debate para a sociedade de Ananindeua naquele momento. Infelizmente, a máquina falou mais alto, né? E está aí o que está acontecendo em Ananindeua. Um município com imenso potencial, o segundo maior município do estado, como a gente sempre fala, o terceiro maior município da Amazônia, um dos maiores PIBs do estado, sempre figurando ali quarto, terceiro, já teve em segundo lugar em alguns momentos, pode voltar a ser segundo lugar do segundo PIB mais, um município mais rico, mas infelizmente com um povo extremamente miserável e destruído, e uma política extremamente tacanha. Isso que é lamentável. Olha só, nós vivemos hoje, o que o pessoal está chamando, da República de Ananindeua, porque o presidente da Assembleia Legislativa é daqui de Ananindeua, inclusive um pretenso pré-candidato. O governador do estado foi prefeito de Ananindeua e hoje é o governador do estado Helder Barbalho. E a classe política hoje, talvez o município que mais tenha deputados estaduais, sabe, participando na LEPA, seja o município de Ananindeua. Se eu não me engano, são 7. Não, são 6 deputados estadual e um federal, que é o Olival Marques. Que é o Olival que passou agora, né, o Olival Marques, e outros que têm voto aqui, inclusive, porque o Cássio Andrade tem voto aqui, muito voto aqui, tem uma base grande aqui também, né? Você que é suplente. Eu tive, estou como suplente, né, o deputado que tenho muita representação na Marinô, é uma grande deputada de luta aguerrida, espero que ela conclua esse mandato, tenha muitos mandatos para poder honrar o povo do Pará. A gente está aqui, né, como suplente, e se Deus permitir um dia, vamos estar na luta também lá. Mas agora, nesse momento eleitoral, o pessoal procurou um diálogo com uma frente de esquerda. Eu queria falar algumas coisas aqui. O pessoal se dispôs em ter candidatura e propuseram que eu pudesse ser o candidato novamente, me colocasse à disposição, e nós fizemos uma conversa interna, conversei com meus pares no sindicato, conversei com meus pares no próprio PSOL e também com a família, obviamente, fazer um diálogo. E tem uma leitura de que é necessário e nós disponibilizamos o nome para o debate, para a candidatura. Mas nós dissemos muito antes de disponibilizar o nome que nós precisávamos construir, reconstruir e poder ampliar uma frente de esquerda de fato na Ananindeua. Nós temos capacidade e possibilidade de se localizar, de ser localizada, de se constituir uma frente democrática aqui, progressista, e que enfrente esse debate que tem a Ananindeua ao longo do tempo. Se a gente for ver, os outros pré-candidatos, todos estão, eu digo que todos são galhos dessa árvore chamada Manel Pioneiro, né, o atual prefeito de Ananindeua, que infelizmente deixou a cidade do jeito que está aí colocada. Então, e muita gente fala que, e a gente pode verificar isso, o Pioneiro hoje está no 4º mandato dele em Ananindeua, e o único que ele pôde dizer que teve trabalho e que teve alguma coisa foi no primeiro, lá em 96, até 2000, foi quando houve alguma coisa. Depois disso foi só propaganda e só ocupando espaço e só formando novos quadros políticos para poder se manter aqui. Então, a gente tem uma Câmara completamente dependente e presa ao prefeito de Ananindeua, e muitos dos vereadores que saíram da Câmara e foram para deputados também todos vinculados, muito presos ao atual prefeito de Ananindeua. Então, o que a gente tem dito é o seguinte, que a gente pode fazer diferente, e o pessoal começou a construir um programa para a cidade, e queria muito construir um programa mais ampliado, e dissemos isso para partidos progressistas de esquerda aqui em Ananindeua. Nós queremos discutir um programa, falamos para o PT isso, falamos para o PCdoB isso, e queremos construir um programa, e depois discutir nomes. Era necessário construir primeiro o programa. Mas, obviamente, que a política não espera. Então, nós viemos no segundo semestre inteiro tentando esse diálogo. Como a gente não conseguiu aprofundar, mas a gente vai continuar buscando diálogo com vários partidos, não só esses, obviamente, que queiram discutir o programa, nós vamos continuar buscando, mas nós decidimos apresentar o nome. E eu me sinto honrado de ser apresentado, estou me preparando, quero dizer, não tenho todos, né? A gente corre uma vida muito corrida, a gente tem que dar conta de muita coisa, mas me preparando para poder participar com qualidade desse processo, e nós podemos apresentar novamente um projeto alternativo de mudança efetiva para esse município. Eu acredito que tem um espaço para isso. É possível crescer, embora tenham vários gigantes aí, nós sabemos que os pés de barro deles são muito evidentes, e nós temos condições de construir um nome que represente um projeto coletivo. Não só o Beto como o Beto, mas o Beto no ponto de vista de um projeto para a sociedade de Ananindeua, para a gente poder reivindicar o lugar de Ananindeua nesse processo, que é uma cidade que tem pujança, que pode crescer e pode se desenvolver de fato. Gente, a gente vai terminar o programa, vai deixar aqui para o Beto fazer as considerações finais, e a gente agradece as pessoas que estão assistindo o nosso programa. Beto, suas considerações finais. Queria agradecer, Rui. Sempre assim, tens uma tradição de luta, né, e está na comunicação aí, fazendo um processo de fortalecimento da comunicação popular, porque não é fácil, né, abrir esses espaços. Eu te agradeço por isso, inclusive. Dizer que a gente tem muita luta para fazer. Eu queria fazer uma mensagem no final aqui dessa fala, mais para a nossa população de Ananindeua e para a minha categoria, especialmente. Minha categoria é dizer o seguinte, para os trabalhadores da educação desse estado e para os servidores públicos.
Nada veio de graça, nunca caiu do céu, a gente precisa ter muita organização, muita luta, a gente está vendo uma conjuntura muito adversa no país, de fato, com um discurso muito forte de retirada de direitos e, de certa forma, assimilado por parte da população, a mais humilde, inclusive, desse país, como se fosse uma necessidade de sacrificar o povo trabalhador para poder salvar o país. O que tem que ser feito nesse país é justiça social, é garantir emprego, é garantir renda, é garantir divisão, distribuição de renda nesse país. Infelizmente, é o contrário que está acontecendo, está regredindo, está aumentando o desemprego, está aumentando a desigualdade social. O Estado do Pará tem um potencial imenso também, né? A gente quer dizer que esse Estado, infelizmente, até agora ainda não engatilhou no rumo, mas não pode crescer esmagando o serviço público paraense, porque esse é o primeiro. Se pode se falar em serviço público, olha, eu viajo esse Estado inteiro, sabe? Eu fui em municípios, em localidades, vou dar um exemplo, Santa Maria das Barreiras, que fica a 40 minutos de barco de Gurupá, por exemplo, lá dentro, sabe? Uma comunidade quilombola. Só é possível se falar em Estado porque tem algum servidor público lá representando o Estado. Então, não existe Estado para aquelas pessoas. O que existe é um professor que está ali, é muitas vezes um enfermeiro que chega para poder dar atendimento. Esse é o Estado, de fato, que chega às pessoas. E ele precisa ser respeitado, o serviço público que leva esse atendimento à população, infelizmente, sendo massacrado, de fato. Precisa ser valorizado. A gente apela e vai lutar até o fim para que seja valorizado o serviço público. E deixar um recado para o nosso povo de Ananindeua, né? Ananindeua é uma cidade que tem um potencial maravilhoso. Eu tenho dito isso, eu fiz um pequeno banner muito singelo de parabéns a Ananindeua. Nos seus 76 anos, infelizmente, não temos quase nada a comemorar do ponto de vista de política para a população. Está parada, é uma cidade que está estagnada, né? Infelizmente parou na história, teria muito potencial e, lamentavelmente, com tantos deputados estaduais, sabe, Ananindeua, com uma classe política tão fortalecida, não dá para entender porque uma cidade, o povo é tão fragilizado dos seus direitos. Então, a gente precisa responsabilizar a classe política desse município, cobrar deles, obviamente, respostas,